Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que adoraria tirar um dia aí naquele spa lá em Midnight, Thais Alves. Nossa, com certeza, já quero, já me leva, me Nossa, deixa lá. com certeza, já quero, já me leva, me deixa lá. Para! Ai, que nervoso! Socorro! Socorro! Que loucura! Que loucura! Eu sou o Fred e eu sou um idiota. E hoje nós vamos falar exatamente isso. A entidade não pega até esse ponto. Vai brincando, A vai entidade brincando. ela só pega em momentos muito específicos. Tá certo, muito bem. Fala pra gente o que a gente veio revisar hoje, a pessoa já sabe, mas é aquele momento. Midnight. Midnight. Esse Midnight episódio... em Paris? Não. Midnight no inferno. Midnight no inferno. Midnight em Paris? Não. Naquele inferno no louco. Palácio de Cristal. Não, nem no palácio. Eles iam pra cachoeira lá. Cachoeira de não sei da cachoeira, onde. Gente, esse episódio, né? Tão esperado, tão aguardado aí pelo pessoal. Que todo mundo gosta, todo mundo acha... Não é assim, cristal, é safira. Cachoeira de safira. Desculpe. É que todo o pessoal aí acha, assim, fantástico e eu concordo, eu adoro esse episódio. Desde a primeira vez que eu assisto, eu não canso de assistir. Toda Sim. vez que eu assisto, eu acho o máximo. Você gosta de ir repetindo. Aham. Cara, esse é um episódio muito maneiro, porque ele é um episódio incrível. muito psicológico. Exato. Ele não é sobre... terror psicológico. Exatamente, é um terror psicológico e ele é uma parada que você não... Se você tá indo esperando um negócio com um plot twist incrível não é sobre isso. Esse episódio ele serve pra mostrar como o Doctor Who tem essa liberdade de brincar com diversos gêneros e diversas formas narrativas. E, nesse caso, foi feito de uma forma brilhante, eu acho, Sim. né? Quer dizer, a viagem no tempo e no espaço e a tarde, na Whatever. real, ela não aparece, Não, é um episódio sem tardes. É um episódio, tem uma viagem no espaço, porque ele teve que chegar Eles chegaram lá em até Midnight, lá, mas, tipo, pra deixar a dona no spa e tudo mais. Mas a tardes nem aparece. Não tem tarde, não tem interior de tardes, não tem nada. É muito mais focado nisso que você falou mesmo, na parte psicológica, como Sim. as pessoas se comportam dentro de um local fechado com uma ameaça, né, Sim, cara? Esse é o verdadeiro vilão da parada toda. Isso. É o convívio humano em situação extrema. A natureza humana, Cara, em seu pior. Apesar de não ser Human Nature, que Pois um outro ótimo episódio. Excelente, com certeza. Pois é, então vamos beber aquela aguinha, dar uma reforçada na voz, já que provavelmente muita coisa vai ter que ser repetida nesse podcast. Não então... é? E vamos aí revisar Midnight. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Esse é um episódio, isso é legal já começar, que a gente já falou um pouquinho na abertura até, né? Sim. Antes aí da nossa pausinha. Por cima. Que é um episódio sem vilões, entre aspas, né? A gente tem a entidade, Isso. né? A entidade ali do planeta Meia-Noite, de Midnight, enfim, como você queira chamar. Também gosto de chamar de entidade. A entidade, né? Ali o ser que toma que habita, a pele que habita. Senhora né? Sky, Senhorita Sky lá, Senhora a loira. Sky, isso. E eventualmente o doutor e tudo mais. Só que o lance, quando eu falo que é um episódio sem vilão, porque o vilão, ali, a importância do episódio foi aquilo que a gente falou. São os humanos em uma situação de estresse. O pior do ser humano sendo exposto quando ele tá exposto a uma situação de estresse. Exato, eu acho que assim, nós temos sim o vilão, a entidade, mas isso é só uma desculpa. Se você Pra entra expor lá, isso, quem é o vilão desse episódio? A entidade. Qual é o verdadeiro vilão? Natureza humana. Exatamente. Em seu pior, inclusive, né? É. Numa situação extrema e agindo por total impulso, Não, e total instinto de sobrevivência, né? E mostra também como o ser humano, ele consegue fazer essa mudança, né? Esse shift de estar numa boa, porque a gente vê que no começo do episódio eles estão se divertindo. Não, todo mundo amigo. E aí, no momento em que dá um problema, qual é o que acontece ali? A primeira coisa, eles se clusterizam, né? Eles fazem um grupão, Fazem acham a um inimigo em comum, panelinha. porque assim, o primeiro inimigo é a mulher, a Sky, que tá possuída. Isso. Mas aí, como a Sky é a ameaça, eles precisam culpabilizar alguém de ter trazido a ameaça pro lugar. Isso. E aí que eles se fazem esse cima levante contra o doutor. Cai em cima do doutor. Então é isso, tipo, esse episódio, ele é tipo um laboratóriozinho, uma miniatura do que a Tess falou, da natureza humana e de como ela reage em situações ruins. Tipo, como o pior dela sai. Né? Eles estão muito psicológico. Pra caramba, eles estão ali nessa situação muito extrema, porque eles estão numa nave... É episódio de garrafa. Super isso é importante. 1000% de garrafa. Quer dizer, eles estão dentro de uma nave que é super selada, não tem nem
janelinha pra eles conseguirem tomar um ar, porque lá fora o troço é radioativo, então eles não podem sair. Todas as situações... daí. É tipo um avião, não pode sair. Não, então, por exemplo, mas olha só, o avião, mal, vamos supor, tá no avião, deu um problema. Você pode pegar um paraquedas e pular que o ar de fora não vai te matar. Ali não. O lance ali é o seguinte, foda. Abriu, já era, morreu. Exatamente. E isso contribui pro estresse todo. Porque além de eles estarem ameaçados dentro do local seguro, entre aspas, que já não é mais seguro. Que não é porque seguro. Em dado ponto morre ali a galera que tava pilotando. Isso. Né, que são os dois, aí depois ainda vai morrer a aeromoça ali. Desde os Cloud, né? O Claude? O Claude é um dos pilotos. O Claude tá, porque era aeromoço. Eu falei, não, aeromoço não tem nome. Assim, o Claude é um dos caras, é verdade. É o Claude e o Joe, né? O Joe. Não, Jean é Jean-Claude Van Damme. É Joe e Claude. Joe e Claude. Então, assim, até o local que em tese era o mais seguro do mundo, já não é mais seguro. E Exato. lá fora, que seria pra onde você fugiria, é menos seguro ainda. Nossa, não, lá fora nenhum ser humano sobrevive, né, Outra coisa que faz aí a tensão ficar maior ainda é o fato de que... O que acontece? Na hora que eles estão nesse lugar, aí que começa todo o plot, porque esse episódio, na verdade, ele é um grande... personagens, eu adoro os personagens, adoro. Ele é um... Sabe o que a gente fala de... nada acontece feijoada? Nesse episódio é um nada acontece feijoada com possessão maligna. Isso, porque exatamente. A real é que, tipo, não é que não aconteça nada, mas, tipo, é isso, é só o espaço de viagem deles ali. E é só diálogo, não tem, tipo, ninguém entrando num duto de ventilação, completamente baseado em diálogo. Lembrando que esse episódio é do Davis. Sim, assim, então ele muita coisa acontece, tudo. Mas é que, à primeira vista, parece que nada tá acontecendo, que são só eles batendo boca. Acho que você quer dizer o seguinte, tem episódios de 50 minutos de Doctor Who que acontecem 80 mil coisas mirabolantes. Aqui não, só o foco 1000% dentro do que tá acontecendo ali na nave, né, e tudo mais. E pra vocês verem como o plot mesmo, ele é... O interessante é mais a discussão que ele traz do que o que acontece mesmo. Ele é muito simples, é um episódio que não acontece muita coisa mesmo. A gente tem o doutor se separando da dona, porque a dona resolveu ficar no spa. Maravilhosa. Né? Eles estão e tá errada? Não tá errada, o doutor devia ter feito isso, né? Sim. Se ele tivesse feito, talvez... A gente não tinha aventura. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que se o doutor tivesse ficado no spa, teria terminado do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o lance é o seguinte... Vamos supor, vamos colocar tudo na mesma situação ali. Todos eles estão naquele shuttle, vamos chamar de ônibus, dá pra ver no seu ônibus, daquele ônibus espacial ali. Exatamente as mesmas pessoas, menos o doutor. Em dado ponto, a nave ia dar um pau, a entidade ia entrar na nave, ia pegar na Miss Sky. A única coisa que ia ser diferente é que quem ela ia se associar a uma outra pessoa. Quem tivesse a cabeça ali, o cérebro mais potente, mais forte. Que provavelmente seria o professor. Exatamente. Vamos falar aqui, vamos falar que tem que falar. É óbvio, né? Professor querido, interpretado por ninguém menos que David Troughton. O David que importa. O David Eu tô brincando, David Tennant é legal. Caraca, mas quando você tem... The Tale of Two Davids. Quando você tem David Troughton aí... Quem é David Troughton? É o filho do Troughton? Sim, é o filho do Troughton, mas não é só isso. Não. É o Rei Peladão. Ele é a maldição do Peladão. Já foi o Rei Peladão. Peladão, né? Que inclusive a gente revisou há pouco tempo na série clássica aí. Foi pra você agora, ver como faz 2 o semanas. time do WRCast, como a gente sempre fala. Tô pensando que... Já foi o próprio Segundo Doutor em alguns áudios. Sim. Já fez o Guardião Preto em alguns áudios. Guardião Também Negro, enfim, chama como quiser, Black Guardian. Uhum. É um baita de um ator. E meu Deus, por que não colocar esse homem pra fazer o Segundo Doutor ainda? Isso ainda me escapa, eu não Porque sei. Porque é só botar a peruquinha lá, Beatles, né? Mas você sabe que a série moderna é baseada em oportunidades perdidas. Sim. Assim, todas. Milhões de oportunidades perdidas. Né? Eu quero mandar um beijo aqui pro William Russell, pra Carol Ann Ford. Pra todos que puderam voltar e não voltaram ainda. Né? Entre vários outros, Mas a regra é essa, né? Que inclusive falaram que estão dispostos, pois é. né? Se a série de TV não dá, o universo expandido dá, né? Com então, certeza. a gente já teve ele fazendo o Segundo Doutor, só pra esclarecer, né? David Troughton não fez exatamente o Segundo Doutor. Ele fez um clone do Doutor que era moldado a aparência e voz do Segundo Doutor. Exato. É um áudio com o quarto Doutor, inclusive. Gente, ele é muito parecido com o pai. É uma coisa, assim, impressionante. Já que toda hora do episódio, né? A gente ficava, nossa! Você olha pra ele, meu Deus, eu só botar uma peruca. Porque a boca parece, os olhos parecem, a voz parece. Muito ele é ligeiramente mais alto, mas whatever, tanto faz. Ele é mais alto. O grande lance, sabe? A gente até tava falando disso durante ali quando tava assistindo, mas vale contar aqui pra vocês que estão ouvindo a gente também. Que eu falei, legal, eu queria ver ele como Segundo Doutor, com certeza. Mas sabe como eu queria ver ele mesmo? Como Salamandro. Isso! Porque a gente tem lá em Enemy of the World, arco com o Segundo Doutor maravilhosíssimo. Tem dos melhores arcos do Segundo Doutor, gente. Em que o Patrick Troughton faz justamente o Segundo Doutor e o Salamandro. E ele tá muito bom. O Salamandro é aquele cara que é igualzinho o Doutor e tudo mais.
E aí, no final disso, o Salamandro cai no vórtice temporal e tal, e em tese morre. Só que não, porque lá nos quadrinhos do Terceiro Doutor da Titan Comics, ele é o vilão. Inclusive, tem review desse quadrinho também aqui. E o grande lance é esse. No final daquilo, o Salamandro foi derrotado, mas se o roteiro quiser, ele volta de algum jeito também. Lógico, sempre pode voltar. Agora, imaginem... Ai, que delícia. Olha, eu tô jogando... De novo, a série moderna não vai fazer isso porque não tem coragem. Meu coração mas já tá um episódio com a 13ª Doutora, Ai, minha Nossa Senhora, que ela encontra o Salamandro velho, que teve que pegar, tipo, o Long Way e ficou com o ranço de vingança dela, tanto pelo Segundo Doutor quanto pelo Terceiro Doutor. Eu tô chorando já de querer tanto essa história, gente. Mas não vai rolar, a gente sabe muito bem disso, mas a gente tem aí o privilégio de ter David Troughton sendo um dos poucos atores que fez aí essa ponte de ter trabalhado tanto na série clássica quanto na série moderna. Exato. E em personagens diferentes, isso é muito importante. Personagens completamente opostos, né? Aqui ele é um professor, lá no outro ele era o Peladão, ele fez War Games também, né? Sim. Então, assim, é muito legal ver o envolvimento dele na série, né? E ver, por exemplo, nesse episódio e também em Curse of Peladon, ele tem um papel de destaque. Sim. Primeiro que ele é o Rei Peladon na série clássica. No Curse of Peladon é mais, né? Bem mais. E aqui também ele tem muitas falas, ele interage com o doutor o tempo todo, ele interage com a menina, né, também, que é pesquisadora, que tá sempre junto ali com ele. Didi, né, que tá sempre ali junto com ele interage com a galera, com o pessoal. Tipo, sério, toda vez que ele aparece em tela, a gente fica muito feliz, porque é o filho do Troughton, não tem como, né? Só tô esperando o Sean Pertwee também fazer, né? Cadê? Chama o Sean. O Sean é diferente, que ele já se posicionou em relação a isso, né? Porque ele postou aquela foto uma vez no Halloween vestido de Terceiro Doutor. Vestido de Terceiro, tão E ele falou que, maravilhoso. tipo, ele não faz porque ele... É complicado pra ele calçar os sapatos do pai. É tipo isso, tipo, porra, é um papel que foi o papel da vida do meu pai e eu não sei se eu seria digno, é mais ou menos isso. Então, apesar que a gente sabe que sim. Então, mas isso, tô falando pra ser doutor, mas, por exemplo, pra aparecer na série, fazer qualquer personagem. Você imaginou um episódio que tem... faz acontecer. Que tem o Sean Pertwee e o David Troughton juntos. Aí eu vou morrer, né? Aí é muitas emoções no coração, né? Outro ator aí grandinho que a gente tem nesse episódio, justamente o menino que fez o Merlin. Isso, né? Colin Morgan. Isso, que ele é... Eu nunca vi Merlin, mas eu sei que é uma série que a galera gosta bastante. Sim, e ele tá... nossa. Eu só sei que essa série tem o cabeça, Stuart Head. Stuart Head, sim. Eu também nunca vi Merlin, eu vi um ou outro episódio por cima, assim, eu vi o Merlin da Espada da Lei, só. Mas eu... e do Kingdom Hearts, que é o mesmo da Espada da Lei, inclusive. Isso, inclusive nós recomendamos bastante, né? O Fred tem um carinho especial por a Espada da Lei. A Espada da Lei. Ah, sim, é um dos meus desenhos favoritos da Disney. É excelente, né? E ele é da Irlanda do Norte, esse ator, que é muito legal. Isso é pré-Merlin, né? É pré-Merlin, ele já tinha aparecido no Catherine Tate Show, e foi aí que chamaram ele. Que legal. E aí depois ele foi fazer Merlin, então é bem legal, assim. Essa relação aí, né, que ele já tinha contatos. Pois é. Já conhecia a Tate. Mas sim, voltando aí ao episódio, comecinho é aquilo, né? O doutor separou da dona, a dona resolveu ficar lá no spa. Assim, ele tava falando do que aconteceria se o doutor não tivesse nessa história. Se ele tivesse ficado no spa com a dona, teria sido isso. A Cheryl ali, o ônibus espacial, ele ia chegar em dado ponto, a entidade ia entrar, ia baixar na Sky e eventualmente baixaria, o que a gente tá teorizando aqui, no professor Hobbs. Isso. Ia dar aquela loucura toda, eles iam tentar arrancar o Hobbs ali, jogar ele pra fora. Sim, com Provavelmente certeza. a atendente ali, a aeromoça, se ligaria também, até porque... Esse é um episódio muito legal, porque o doutor, ele não tem qualquer influência em relação de como destruir o monstro, porque ele também não sabe. Ele tá numa posição, assim, quase que... Ele não tem o que fazer, né? Então, ele não consegue combater o monstro. Mas isso que é interessante, porque a gente sabe que o doutor, ele sempre... ele sabe tudo, e ele tem vários conhecimentos e tal, não sei o quê. Mas na verdade não. Porque ele tem um limite, e aqui que a gente vê onde bate o limite, porque ele não tem ideia de que entidade é essa. Ele não sabe. Não é que nem, por exemplo, ele viu o diabo lá em Satan's Pit, e ele na hora matou. Beleza, que é o corpo, ali a mente do demônio, ele já enfrentou Azal, ele fez várias coisas. Azal! E aqui, não. Aqui é uma coisa que ele tá completamente ignorante, tal qual qualquer pessoa da nave. Por isso que eu falo que se ele não tivesse, não faria diferença. Ia ser o mesmo final. A mulher ia sair, talvez... aconteceria com barulho só, porque o grande lance é que ele desliga ali as comunicações e tal. Exato. Mas fora isso, não ia mudar nada, entendeu? A palavra que eu tava procurando era impotente. O doutor está impotente neste episódio, porque o modus operandi do doutor é sempre vou tentar conversar. E ele tenta fazer isso com essa entidade, mas de jeito nenhum ele consegue. Em nenhum momento ele consegue estabelecer um contato diplomático com essa entidade. Não dá.
Ele fica tentando conversar ali com a Sky, ela fica replicando ele, e eventualmente a entidade passa pra ele, e ele é tomado de um jeito que ele não consegue se livrar daquele torpor, né, que ele é tomado. Então, ele não consegue fazer o que ele faz de melhor, que é conversar e resolver. Até porque a entidade, ela é tão assim, que a manifestação dela... A manifestação dela é tão... Como é que eu posso colocar em palavras assim? É tão ômega, é tão... é tão louca. Tipo, ela é tão intangível... Sim. Que, assim, ele não tem o que fazer. Pra ser uma noção. Ele tá completamente sem ação. A gente tem ali um momento onde o doutor vai no cockpit ali, vai ver onde estão os pilotos, e aí ele... na hora que dá o problema, ele já vai, né? Pois é, que a nave para do nada. Não devia parar, vou lá ver. Aí ele usa o papel psíquico e tal. Quando ele chega lá, se não me engano, é o Jean, o Claude. Não, o Claude. Ele vê o negócio e fala, eu vi uma sombra ali naquele pico. É o Claude. Mas não tem como ver, porque não tem nada nesse lugar e tal, não sei o quê. A gente não vê, pode ter sido só aquele negócio, tipo um vulto que você viu passar e não é nada. Exato. Tipo, quando você... Sabe aquele negócio quando você tá de madrugada no seu quarto mexendo no computador e você... Às vezes a virada do seu olho faz você achar que tem uma coisa do seu lado e não tem nada? É isso, é autossugestão. Você tá num lugar que tá te trazendo essa coisa mais primal de ter medo, e aí você começa a ver coisa onde não tem. Mas eu acho que ele viu alguma coisa ali real. Eu não sei, porque eu não... Sabe por quê? Porque a entidade, em tese, não deveria ter corpo físico. Ou ela perdeu esse corpo físico. Ou era uma fumaça, enfim. Eu acredito... ele fala sombra, né? Eu acredito que ali é uma coisa mais... pra dar uma instigada no medo de quem tá assistindo. Sim, e pra pessoa, behind the sofa. Exato, e pra pessoa ficar teorizando, tipo, como é que vai ser o monstro? E essa é a pegada. Porque é um negócio até parecido com o que a gente tem ali com aquele episódio do Capaldi, do bicho do lençol, que ninguém sabe o que tem embaixo. Exatamente. E eu sempre falo que não é sobre isso, é sobre o fato de ter algo embaixo que a gente não sabe o que é. Sim, e não sobre o que tem embaixo. Essa é a relação entre os dois episódios, então, é o Listen, né? Midnight e Listen tá ali, pau a pau. Nesse sentido do monstro ser uma coisa meio intangível, meio que a gente não sabe o que é. E a gente nunca descobrir o que é, né? Porque é sobre isso. Tanto dane-se como é a entidade, como é o corpo dela, como ela se manifesta, por que ela se manifestou, não interessa. O que interessa, o interessante aqui é justamente como ela se manifestou e o que ela fez, não o porquê. O que ela causou ali nas pessoas da nave, né? Bom, continuando, a gente tem o professor e a ajudante dele, que sentam exatamente atrás ali do doutor, né? Então eles trocando ideia de boa, todo mundo tá trocando ideia de boa. Aí nós temos o casal, cara. Vamos falar do casal. Parece o Rick Gervais genérico e a outra parece a Bebel mais velha. Não parece, não tem nada a ver com a Bebel, tá maluco esse meu marido. E eles são o casal sangue nos olhos, né? Porque, assim, eles são os que botam mais pilha ali na hora do pega pra capar. Casal barraqueiro. É o casal BR. Não, assim, a mulher, ela é muito desesperada. Sabe aquela pessoa que assim... Yenta. Não, sabe aquela pessoa que você fala ela... Um A? Mas o quê? De onde veio? O que significa? E ela que ajuda no levante. Ela começa o riot. É tudo muito exponencial com essa mulher, porque saca? O lance é que, assim, todo mundo tá... meu Deus, tá acontecendo e tal, mas ninguém começou a apontar dedo. Aí ela começa, esse cara, ele é o mal. Ele tá mancomunado com o demônio e não sei o que, tipo, saca? Temos o filho deles, né, que é justamente o Merlin, que é o Jethro. Jethro Tull, aquela banda, né? Jethro Tull. E ele é o típico adolescente que quer ver o circo pegar fogo. Ele, inclusive, fala 666, né, na hora ali pra mulher repetir. E ele fica zoando, tipo, a gente tá preso no meio do nada. Ele é mó zoeiro. Temos a Sky, que tá meio que é a assim... vítima. Ela fica mais quietinha no canto dela, digo antes, né? Sim. Ali na hora que tá todo mundo ainda amigo, ela fica mais no cantinho dela, não quer muito conversar, de boinha. É legal que no começo do episódio a gente vai ver, né? Tantos minutos depois. Aí o pessoal tá interagindo. Minutos não, tantos cliques depois. Cliques. Aí não sei quantos cliques depois. Aí você vê só Quanto será que é um clique? É tipo um rel. Quanto será que é um rel? O rel a gente sabe. É verdade. É 1 ponto não sei quantos segundos. Exatamente. E aí tem uma hora que só o doutor interage com ela. Eu acho que ninguém mais interagiu com ela. Então, porque o lance é que ela tava na dela, ela era uma pessoa um pouco mais reclusa. Isso. E o doutor viu uma oportunidade de, tipo, não vou deixar ela a única sozinha. Eu também tô sozinho aqui, né? Vamos conversar, né? É porque ali o que a gente vê, na verdade, é que o doutor, ele é o ponto comum. Porque quando começa a viagem, é aquela loucura de estímulo. Porque, tem a música da Charo, sei lá que mulher é essa. A Charo! Não é a Charo. Mas não é a Charo. É como se fosse, sei lá, olha, até aqui a música da... Não sei.
É música pop de não sei da onde. Não, é como se fosse Elza Soares. Ó, vou botar aqui pra tocar Elza Soares enquanto tá passando Peppa Pig. Desenho da Betty Boop. Betty Boop. E tá passando também umas cores psicodélicas. Mano. E é tudo de uma vez, é aquela confusão horrível. E aí o doutor desliga. Na hora que ele desliga... Imagina passar a viagem inteira. Que inferno. Meu, Deus me livre. E aí quando desliga, todo mundo... Ninguém aguentava aquele barulho e todo mundo fica amigo. E o doutor, ele vai indo de núcleo em núcleo. Então ele troca um pouco de ideia com o professor Hobbs, com a Didi. Aí depois ele vai pra família. Com o casal, que é o lance da piscina, né? Isso, que a piscina não era... Ele só não troca ideia com o moleque, que o moleque é um adolescente pirracento que não quer trocar ideia com ninguém. Então, eles beleza. Não conversam muito, exato. E aí ele vai na Sky. E ele tá comendo com ela. Tipo, ele... É isso, ele ficou pipocando de grupinho em grupinho pra tentar fazer geral interagir. O doutor ali, ele é o cara do acampamento, saca? Vamos juntar os grupinhos, vamos acabar as panelas, é isso, entendeu? Exatamente. E é muito legal que quando ele conversa com a Sky, né, o papo é um papo meio sentimental, né? Porque ele fala assim, você tá sozinha? Ah, tô sozinha, mas é recente, né? Eu não tava tão sozinha assim, mas ela me deixou, não sei o que lá. Então você vê que ela ou é divorciada ou era um namoro, enfim, mas ela é recém-deixada. E ele fala, eu também perdi minha amiga recentemente pra um universo paralelo. Ele fala da dona, né? Ele fala, dona, minha amiga tem uma amiga minha que tá descansando no lugar e a outra que foi embora, né? Isso. E agora, olha que interessante você tá falando isso e me veio à mente. Será que a entidade só baixou na Sky porque ela tava psicologicamente abalada? Sim, mas foi o que eles levantaram esse posse. Tipo, ela é a por mais isso que vai fraca, entre aspas. Então, mas aí era só eles apontando o dedo, né? Tipo, ela é uma fraca de merda. Tipo super isso. Apontando o dedo. Mas será que, tipo, a entidade, ela aproveita essa abertura, né, sentimental, tipo, que tá fragilizado. E aí ela vai, tipo, tem algumas doenças que é assim, né? Quando você tá triste, a imunidade cai e ela te pega. Você fica mais vulnerável, né? Então, acho que ela tava nesse estado vulnerável, O que faz sentido ter ido pro doutor também, porque o doutor, ele sempre tá meio abalado, ainda mais nessa encarnação, que ele abala fácil. Vixe! O bichinho é melindroso. Fora o fato de que ele é a mente mais poderosa ali, de Senhor do Tempo e tudo mais. E que também ele que viu mais perdas, ele carrega muito luto, Guerra do Tempo, babá. Então, assim, sim, eles são... The Curse of the Time Lord. The Curse of the Time Lord, Last of the Time Lord. Então, de fato, né, os dois seriam as pessoas mais vulneráveis ali pra entidade tomar. E aí, beleza, né, todo mundo amigo, todo mundo beleza, aí do meio do nada, tum-tum. Essa hora dá um cagacinho. Aí você já fica... Esse é um episódio bom pra ver escuro. Você escuro e à noite. Deus me à meia-noite. Livre, guarde, pelo amor de Deus. Cara, olha, eu vou jogar aqui. Se a galera empolgar, a gente faz uma live. Não faz não. Faz sim. Não. Assistindo esse episódio à meia-noite. Não. E o neném? O neném vai estar dormindo. Meia-noite o neném tá dormindo. Mais ou menos. Tem dias que ele acorda esse horário. Bom, porque se a gente tiver naquele cagaço brabo, ele vai começar a chorar, vai dar mais cagaço ainda pro bebê chorando, dá medo de Pelo amor de tudo que é mais sagrado, vocês estão ouvindo? Frederico tá decidido. Pavão. Se rolar, vai meia-noite, vamos assistir. À meia-noite... Encarnarei, não no seu cadáver. Não, isso não. Não é seu cadáver? Mistura. Não, desculpa. Tem a meia-noite encarnarei seu cadáver. À meia-noite levarei sua alma. Esses terror aí. Era o caixão que Deus o tenha. Mas enfim. É verdade, maravilhoso. Uma grande perda. Porra! Bateu agora. Com certeza. Até meio triste. Mas enfim. Baita episódio de terror que a gente tem que ver à meia-noite. Não. Na hora que começa a bater o negócio do lado de fora, a gente fica naquilo, o que vai aparecer, E é isso, tipo, ela bate, amassa um pedaço da nave, mas tipo, não tem uma rachadura gigante que... Não, quando você vê, o bicho já tá na Sky. Já entrou. Já baixou. Já foi. Não, quando eu falei do nada acontece... Já era, exatamente. Nada acontece possessão, é isso? Nada acontece possessão diabólica. E é muito legal porque eles ficam tentando resolver, né? É muito interessante você ver como eles tentam. Tipo, o barulho primeiro é de um lado, aí vai pro outro lado, aí vai pro fundo. Aí tem uma hora que o cara bate na porta ali 3 vezes, aí a entidade responde 3 vezes. Sabe o que é interessante também? Porque é muito legal. Quando a entidade já tá na Sky, a gente vê que ela tá ainda, eu vou colocar entre 1 trilhão de aspas, num estágio embrionário. Tipo, sim, ela claro. tá aprendendo a falar, então eles falam, ela repete muito tempo depois, e isso vai acelerando até um ponto que casa, que eles falam exatamente junto. Que tá o sync, né? E até um ponto em que ela fala até antes, o que deixa as coisas mais confusas ainda. Que é maravilhoso quando ela faz isso. E o doutor, ele vai ajudando a matar um pouco isso, porque ele fala assim, você tá aprendendo, você tá absorvendo, então a gente vai começando a tentar entender como esse ser opera. Pra nossa
frustração, porque a gente não sabe como ele opera. Nunca Ninguém obtém sabe as respostas, Exato. né? Exatamente. Isso que é legal. É muito legal. É muito gostosa essa parte de começar, quando ela começa a repetir as coisas. Primeiro é só o doutor, aí ela começa a repetir as outras pessoas. Depois é só o doutor de novo. Depois é só o doutor de novo. Então, passa por várias fases, né? E o tempo todo, a mulher que antes era uma mulher, assim, pacífica, serena, tava conversando de boa com o doutor, agora ela tá... Primeiro que ela fica como um bichinho assustado, né? Pacífica, ela era meio irritadiça. Não, quando o bicho começa a bater, ela se irrita. Nada demais. Mas não era um assim. monstro, Ela fica com os olhos estatelados, assim, Goblin. cara. É muito Goblin. Então, assim, é muito legal. Assim, a interpretação da atriz, eu acho que, assim, ela realmente se superou ali. Porque a atuação dela tá realmente muito boa. Ela tá com aquele olho assustado. Ela tá completamente... Não existe mais a Sky ali, né? Ela mudou. é totalmente a entidade. É isso que eu falo. Que antes ela tava ali conversando de boa com o doutor, que ela fala, eu não tava sozinha, Se não abre, sei o quê. né? Tipo, super de boa. Agora ela é um bicho. É um monstro. Muda a postura, muda a voz, E muda isso- o olho, o olhar, entendeu? Isso se aplica pra outro momento também, porque, de novo, como a gente tava falando, né? Como o bicho evolui, a gente tem a Sky proto-bicho, ali meio Isso. Goblin. Meio Goblin. E depois, quando ela tá, tipo, já total possuindo ali tudo, que ela fica um animal, ela fica um monstro meio sádico. Sim. Então, tipo, ela baixou no doutor, paralisou o doutor, e isso também conta muitos pontos pra atuação do David Tennant, porque você vê que ele tá literalmente travado, né? Travadaço, nem pisca. E, tipo, ele não pisca, você vê que ele tá em sofrimento. Tipo, ele tá tentando lutar Ele contra. tá lutando e não E consegue. ele fala meio duro, tipo, cara, isso é atuação, saca? Quando o cara Claro. consegue passar pra gente que ele tá sofrendo Sim. só com o olhar estatelado, Exatamente. que ele tá lutando contra uma entidade invisível só no jeito de ele falar. E o tempo todo você vê que ali quando ele é tomado pela entidade, já tá num estágio tão avançado que ele tá nas últimas consequências ali. Ele acha real que ele vai morrer, porque as pessoas estão ali preparadíssimas pra matar ele, né? Vamos falar da parte psicológica, Não sei nem né? se ele acha, né? Porque ele luta contra uma hora porque ele trava o pezinho. Então... Mas ele não tem nem força de achar nada. Não que a gente consiga ver, né? Não, mas lá dentro eu acho tá. assim, o momento em que ele bota o pezinho... Assim, significa que ele tem um consciência... pouco de doutor ali. Não, ele tem consciência total. Sim. Ele só tem que lutar contra porque ele não consegue fazer nada Sim, sobre, né? Então, assim, ele sabe que a galera ali tá... Ele Vai tá matar ouvindo o que tá acontecendo. Ele sabe que eles querem matar ele. E ele não consegue fazer nada sobre isso, porque ele tá tomado pela entidade. É uma situação muito extrema, né? Depois eu até fiquei pensando, se ele é jogado nessa porra dessa radiação, acho que nem regenera. Não, morreu. Já era. Não tem Matt Smith, lembra não que tem a regeneração... Capaldi, não tem Jory. A regeneração, ela não é, tipo, infinita. É assim, tipo, se você, enquanto você tá regenerando, você morrer de novo... Já era. Acabou, já era. E ali aconteceria isso, né? Ele provavelmente acho. morreria de vez mesmo. Eu acho, porque é super radiativo, né? O local que eles iam jogar ali e tal. Então, vamos falar dessa parte psicológica, né? É muito interessante que todo mundo muito amigo, todo mundo muito bacana uns com os outros ali. E aí, acontecem as primeiras mortes do episódio, que na verdade é o piloto e o copiloto ali, né? E aí eles já ficam tipo, caralho, duas pessoas morreram. Né? A gente não vê. A gente não vê. E a aeromoça, ela fica muito abalada, porque ela trabalha com aqueles caras o tempo todo. Então, ela é a que fica mais abalada. E eles ficam abalados porque, em tese, eles não conseguiriam mais sair dali. Mas o doutor fala que tá vindo, eles mandaram um sinal de ajuda, então é isso que tranquiliza a galera. Só que, quando está em jogo a morte da mulher, aí muda de figura. Porque eles interagiram, porque eles conversaram, porque se formam um vínculo. São vínculo de viagem, né? Você já teve amigo de viagem? Você tá ali no ônibus ou no avião, você nem conhece a pessoa, mas ela tá sentada do seu lado. Já troca uma ideia, já pegou o número pra trocar o WhatsApp ali e nunca mais fala com a pessoa. Exatamente, né? Então, assim, rola aquele vínculo temporário da viagem e, dado momento, escalona para um ponto em que eles estão realmente discutindo, vamos jogar essa mulher daqui, vamos jogar ela fora, vamos matar. E o doutor, mano, vocês estão loucos, vocês estão
falando em homicídio, em assassinato, eles vão matar uma mulher. E aí, que é uma vítima tanto quanto qualquer um, né? Exato, e aí dado momento alguém fala, já morreram 2 pessoas, e aí o doutor fala, e vocês querem que morra mais uma? Não, e é muito louco. Vocês não veem o quão horrível é essa ideia? E aí alguns deles até ficam assim, nossa, pode crer, né? E aí de novo entra naquele lance muito legal. do psicológico por trás desse episódio. Na hora que o doutor fala isso, na hora as pessoas se viram contra ele. Por quê? Porque ele é a voz dissonante. Ele tá falando, gente, pera, não vou matar. Você tá falando isso porque você tá mancomunado com ela. E aí é aquele lance que eu falei mais primal do ser humano de vamos criar um inimigo. Isso. Tipo, o que vai nos unir aqui? O que vai garantir nossa sobrevivência? Lutar contra um inimigo. Isso. É esse cara. Esse cara... muito mentalidade de manada também, né? Todo mundo ali começa a... Um concorda, o outro concorda, aí eles percebem que estão na mesma. E muito provavelmente, se alguém discordasse, essa pessoa entraria na roda de ser jogada fora também. Também ia virar o pária, né? Tanto que a gente vê que em dado ponto... tão interessante essa dinâmica. O convívio deles tá tão laceado, né? Tá tão inflamado que eles começam a jogar umas verdades nas caras uns dos outros que não tem nada a ver com a situação. Não tem. A menina Didi, ela vai falar um negócio e o Hobbs dá um corte e fala, cala sua boca, você nem é tão boa assim, você é média e olha lá, tipo... Você é mediana. Ele nem sabia o que ela ia falar, entendeu? Então, muito legal. Essa situação meio que deu a carta branca, entre aspas. É assim, tipo, tá todo mundo na merda, então foda-se, vamos falar tudo mesmo, todo mundo vai morrer, entendeu? Talvez a gente não saia daqui vivo. Então, vamos jogar a merda no ventilador e que se dane, né? Exato. O legal da Didi, né, que você tava falando aí, é que ela funciona quase que uma companion do Trotton. É verdade, ela é uma companion do Trotton. E companion no seguinte sentido. Companion mesmo, ela é companion assistente mesmo. dele, né? Primeiro que ela é assistente dele. E segundo, que assim, ela é um pouco a voz da razão ali. Sim. Porque o tempo todo ela tá falando... primeiro que ela sabe mais que os outros. Tanto que quando a nave dá pau... ela fala aquele negócio do tecnopetróleo, de não sei das quantas. Porque os pais dela trabalhavam com isso, ela manja. Então ela tem um conhecimento a mais do que o resto da galera ali. Então, o tempo todo ela tá levantando hipóteses. Gente, e se... Nananana. E dado ponto, as pessoas começam a descreditar. Nem ouvem o que ela tá falando. Tipo, a galera fica tão gritando. É um episódio alto, né? Parece que você tá na Itália. O pessoal tá falando, molto bene, né? Então, tem um molto bene. A mulher grita, o marido grita, aí não sei quem mais grita, aí tá todo mundo gritando. O moleque começa a chorar uma hora. O moleque tá muito louco, que não sei o que lá. E aí, de repente, a Didi, ela quer falar alguma coisa, ela tá falando e ninguém tá nem ouvindo, porque na verdade ninguém tá se ouvindo. Então, mas isso é de novo. Olha que interessante isso também, ninguém tá se ouvindo. E aquele lance que eu tava falando, tipo, quando tá todo mundo nessas situações que você vai para um estado primal do ser humano, um estado, como um negócio uma frase que eu gostei muito na faculdade, o estado de natureza do ser humano, que é tipo, o primeiro jeito que a gente era, antes de formar a sociedade, quando todo mundo era bicho, basicamente. Quando todo mundo tá bicho ali, não adianta vir uma pessoa sendo a voz da razão, porque as pessoas não querem escutar a razão. Não querem. Elas querem agir por instinto, porque é isso que tá trazendo a proteção pra elas, e isso é super errado. Isso é tão atual, né? Sim, com certeza, com certeza. Bastante, né, nesses últimos tempos, né? Dá pra fazer um paralelo aí. Então, é muito interessante, porque ela funciona, sim, um pouco como companion, porque ela traz algumas hipóteses interessantes. E é aquilo, ninguém tá ouvindo nada. E eu acho muito interessante a dinâmica, principalmente do casal com o filho. Porque o filho, obviamente, é um adolescente rebelde. Ou, como eu gosto de chamar, adolescente. Porque todo adolescente é assim. É verdade. Não se enganem, a não ser que seja adolescente. É verdade. Desculpe por isso, mas é verdade. A gente já foi adolescente, a gente sabe. O problema é que no nosso caso tem tempo, né? Olha, eu prefiro não dizer minha idade, mas as pessoas sabem. Enfim, e o tempo todo, a mãe, ela fica tentando buscar respaldo no que ela tá falando no filho. Então ela fala não sei o que, não sei o que. Você viu, né, Jethro? Você viu, né? Aí ela bota ele contra a parede. Aí ele tem que ficar... não sei se eu vi. E olha como é interessante isso. É uma dinâmica meio rola isso tóxica, mesmo. saca? Rola meio isso mesmo. E aí, na hora que ele fala um negócio que é realmente um alerta, ela caga pra ele, você reparou? Porque ela tá tentando ter esse respaldo dele, como você falou. Exato. E aí, na hora que a mulher lá, Sky possuída, para de falar, ele é a primeira pessoa que nota. Aí ele fala, olha, ela parou de falar. Aí ela fala, cala a boca, Jethro, não se mete. Exatamente. E ele fala, não, ela parou de falar. Ela é muito então, escrota. Assim, exatamente, é o que você tava falando, não é sobre... Ninguém tava escutando ali. Em momento algum, as pessoas só queriam
reafirmação para suas atitudes barbáricas. Exato. Bárbaras. E aí nós temos também aí a aeromoça, que ela tá numa posição um pouquinho diferente, porque ela não é uma passageira. Sim. Então, em tese, ela até fala isso, tudo né? Tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Menos a aeromoça e os 2 caras que morreram. E a entidade. Os pobres pilotos, na verdade. Então, assim, como ela tá numa posição um pouco diferente ali do resto da galera, né? Tem uma hora que ela, inclusive, ela toma pra si uma responsabilidade. Ela fala assim, não, eu cuido dessa nave, eu tenho que cuidar das pessoas que estão aqui. E como eu vou cuidar? Expulsando essa entidade daqui. Sim. Como? Matando essa mulher. Sim. Então, assim, é engraçado como ela tenta justificar, porque os outros não têm uma justificativa tão forte quanto ela. Uhum. Ela usa essa coisa do eu tenho que proteger vocês pra respaldar um assassinato, saca? Tipo, não, eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo pra ajudar, então, saca? Mas eu acredito que era pra ajudar mesmo, porque a verdade é que... dentro da cabeça dela né? De novo, todo mundo ali tava agindo por instinto de sobrevivência. Então eles achavam que aquele bicho eventualmente ia matar todos eles, então tinha que se livrar do bicho, e aí a baixa da Skye seria uma consequência. Tanto que, olha como... Mas eu achei interessante como ela se bota na linha do tipo assim, ela se toma a responsabilidade pra si, tipo, a responsabilidade é minha, eu que tenho que cuidar de vocês, tanto que eventualmente ela que faz o Ultimate Sacrifice. Então, era sobre isso que eu ia falar. Lembra que eu comentei que as pessoas, elas têm... Tudo é muito volátil nesse episódio, tipo, tá todo mundo bem, e aí do nada tem um problema, todo mundo fica mal, todo mundo treta um com o outro, eles se odeiam do nada. Nessa hora, tipo, na hora que o bicho ali, a entidade, baixa no doutor e, entre aspas, sai da Skye, que não saiu de verdade... Não saiu de verdade. E ninguém percebe, né? Todo mundo fica... A mulher que você fala aí que é escrotona e tal, que é a mãe do Merlin, ela fica... Não, desculpa, eu não queria falar isso de você, vamos jogar ele! Tipo, porque... Qual o lance? Já foi colocado no doutor... Mudou em 2 segundos, né? O doutor já tinha virado ali o pária da situação. Super. Porque ele tinha ido contra eles e tal. Então, ótimo, vamos matar ele, que ele é um bosta, que ninguém gosta. E você, pelo menos, é legal, você tava aqui antes. Não, querida, imagina, abraça ela. Não, imagina, não queria te matar 10 minutos atrás, sabe? Pois é, então, é justamente sobre isso, né, cara? E nessa hora, você vê que até eles são inconsequentes, porque ela abraça a mulher, e, se não me engano, até Didi que fala, né? Se eu fosse você, eu não abraçava. Você não sabe como é que essa parada passa. Vai que é no toque. Exatamente. Né? Deus me livre, né? Passa alquinho na mãozinha porque não tá fácil. Passa água benta no corpo, né? Isso. Passa álcool bento no corpo. Álcool bento, exato. Álcool bento é bom. Álcool do Bento. Do Papa Bento, né? Papa Bento. Caraca. Então é isso, né? Verdade, eu não tinha me atentado pra isso. Tudo é muito volátil. De repente todo mundo é amigo, de repente todo mundo é inimigo, de repente agora eu te trato bem porque a entidade não tá mais em você, então foda-se, né? Quer dizer, é tudo muito assim, né? De momento. E aí você para pra pensar, porra, eles iam cometer um assassinato de momento e tudo bem. E não ia dar em nada, né? Não, porque já... Pois é. Não ia dar em nada. E eu acho interessante também que eles não percebem que a Skye não é mais a Skye, que a entidade ainda tá ali e que ela tá super maligna, ainda tá super... Exatamente, tipo, a postura dela não é a mesma. Ninguém conversou com a Skye o suficiente pra se ligar. Ninguém ligou pra ela antes. Exato. Então eles realmente acham que quem tá ali é a Skye, sim, que ela voltou, que ela tá normal, e não é. Pois é, as únicas pessoas que ainda prestam um pouquinho mais de atenção é a Didi e a aeromoça, tanto que na hora que... Porque a entidade fica instigando eles a vai, mata ele, vai, joga ele fora, não sei o quê. E tá todo mundo, tipo, é aquilo que você tava falando, né? O pensamento de manada. Tem uma voz mais ativa ali, uma voz mais de controle. E todo mundo, isso aí, vai, comunista, vagabundo, vai pra Cuba, não sei o quê. Essa parada. É nesse nível. Um idiota com poder fala alto e os idiotas menores seguem. E os outros vão atrás, exatamente. E aí você vê que tanto a Didi quanto a aeromoça, elas ficam meio assim. E a aeromoça fala, o bicho não saiu dela. Ela ainda que percebe. Eu tenho que proteger eles, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que matar esse bicho, então eu vou ter que me matar junto. E aí ela abre ali a comporta, né? E ela se joga pro lado de fora junto com a Skye matando o bicho, né? E é foda porque dura 6 segundos, né? E essa informação já é jogada antes lá no episódio, de que a portinha ali são 6 segundos, mas que seria impossível por causa da radiação e tal. E eles são expostos a essa radiação por 6 segundos, né? É porque 6 segundos eu acho que é tipo o limite, assim. Tipo, é o limite em 6 segundos não dá merda e a pessoa não morre. Inclusive, até na hora que o doutor entra na cabine lá dos pilotos, eles acabam... tem também esse tempinho limite e tudo mais. E é
é isso, cara. Ela se sacrifica e consegue mandar a entidade aí pra fora. Só que o doutor ainda tá ali tomado, né? Não, mas na hora que o bicho morre por conta da radiação e tudo mais, aí sai do doutor também. Aí sai do doutor também. Mas assim, são momentos de altíssima tensão. Porque o doutor realmente, ele tá numa posição ali naquele momento em que ele não consegue se livrar. Ele tá desesperado. O momento do tênisinho ali, coitado, é o último suspiro ali de desespero ali, né? Tá travado, tá possuído, e aquilo é o último fio de esperança dele, né, cara? E isso me faz pensar o quanto essa entidade é poderosa. Sim, travar um corpo de todo o tempo assim é maior, né? Exatamente. Ele, tipo, você fica pensando, beleza, porque eles estavam vulneráveis emocionalmente, mas ele ainda é um Senhor do Tempo, ele ainda é mais forte, sei lá, ele resistiria mais a um controle mental desse, mas não. A entidade consegue tomar ele, sim. Então, é engraçado isso, não é, assim, já deixo claro que não é a mesma entidade, não é o mesmo ser, não tô dizendo que não tô deixando a entender que é isso, não é. Mas o jeito que a entidade funciona, tem uma hora que, não sei se é o doutor ou a própria entidade que fala, que ela devora a mente, né? Ela entra, ela devora, ela faz um banquete e tal. E me lembra muito o que a gente tem em Zagreus, né? Zagreus é um áudio que tem da Main Range, né? Do Dr. Who, da Big Finish e tal. Sim. Que tem essa entidade anti-tempo que ela possui a cabeça do doutor. E aí tem a rima de Zagreus. E justamente ele fala isso. Zagreus sits inside your head. Zagreus lives among the dead. E é um poema gigante. Sim. Mas é bem parecido com isso. Tipo, é uma entidade poderosa. Eu vou colocar aqui entidade cósmica, só entre aspas, só pra... Porque não tem termo melhor. Essa entidade cósmica que baixa no doutor, por mais que ele seja o Senhor do Tempo, e controla. E, tipo, senta na cabeça dele. E tá ali, tá entre os mortos. Tá criando gente morta. Saca? Nossa, gente, é sensacional. E, de novo, pra mim o aspecto mais interessante desse episódio é realmente a natureza humana e como eles ficam ali. Nossa, gente, é impressionante ver o comportamento das pessoas diante de uma situação limite. Pra mim, esse é o maior trunfo desse episódio, cara. É maravilhoso. Pois é, tanto que depois e ele termina mal, né? Esse episódio meio down, né, cara? Porque quando termina, você vê que eles ficam ali ainda umas 2 horas, parece, né? E é mó silêncio. Tipo, a gente vê que toda aquela barulheira que você falou, parece a Itália, não sei o que, todo mundo gritando. Não parece Itália Eles ficam as 2 horas, a gente não vê, mas eu acredito que foram 2 horas de total silêncio. E aí quando... Super desconfortável, né? Todo mundo... Porque tá tudo uma merda, né? Porque tá uma merda. O Rob já xingou a menina, todo mundo a família já brigou. Todo mundo. Exatamente. Tá uma bola. Aquele climão. O climão horrível. E aí tem... Quem quebra o silêncio é justamente a voz ali da máquina que fala, tá chegando, a gente chegou tá quase apostando, não sei o quê. Nananã. E o doutor fala, qual era o nome dela? De quem? Da aeromoça. Não sei. Isso é foda. E isso levanta um outro ponto, um outro questionamento, que é sobre esse lance que às vezes a gente tá, por exemplo, e ninguém, veja, ninguém é melhor que ninguém nessa hora, todo mundo tá passivo de fazer isso. Quando a gente tá, tipo, no avião, essas coisas, a gente não sabe quem é a aeromoça, entendeu? Não. E a nossa vida... quando a gente tá... a aeromoça. A nossa vida, quando a gente tá num lugar, assim, claustrofóbico desse, tá na mão dessas pessoas que a gente nem sabe o nome às vezes. Não tem nenhuma relação, não sabe o nome, é alguém que tá de passagem. Porque eu vou... E veja, não tô dizendo que as pessoas acham isso, mas por muitas vezes a gente acaba agindo assim. Aquilo é só uma pessoa que tá aqui pra me servir. E é isso. E é isso. Entendeu? E aí, por conta dessa atitude assim... Você reclama quando a aeromoça demora a trazer o teu amendoim. Você xinga a menina do telemarketing. Você reclama com, sei lá, com a pessoa que tá varrendo, com o entregador. Você xinga o pessoa carteiro. Da limpeza, Entendeu? Exatamente. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que ver. Esse episódio, essa cena é bem rápida, mas é uma... significativa. É um questionamento que a gente tem que levar pra gente. É muito legal. Não invisibilize as pessoas que estão servindo você naquele momento. Porque, às vezes... Você vai... Às vezes não, né? Você depende muito dessa pessoa. E no caso deles, a vida deles dependeu dela. Dê um mínimo de atenção, tipo... Humanize aquela pessoa. Tipo, ela não é só a aeromoça. Ela é uma pessoa... Ela às vezes vai se atrapalhar e vai demorar. Ela às vezes vai esquecer, porque é um ser humano e tá passível disso. Isso, exatamente. Entendeu? E é muito interessante que nem nos créditos tem o nome dela. É porque o personagem dela não tem nome. Ela nunca é nomeada. E isso é pesado, cara. É muito pesado. É engraçado isso, porque quando a gente para pensar, a gente sabe o nome dos pilotos. Sabe. Mas a gente não sabe o dela. Só o dela a gente não sabe, né? E é uma coisa que acontece... Se bem que em avião, às vezes eles até falam, né? Eu sou... Porque o piloto... sou o comandante fulano, esse negócio, né? Quando pousa, palmas pro piloto, não sei o quê. Mas ninguém pensa no aeromoço, ninguém pensa na aeromoça, ninguém... atendente de bordo, não pode falar aeromoça. Mas enfim,
Saca? Exatamente. É justamente isso, tipo, todo mundo é importante à sua maneira. Claro, com certeza. Olha, um episódio 40 minutos que levanta muitos questionamentos. Ele gera várias discussões interessantes, né? Enfim, aquele climão de merda, aí quando o doutor desce, né, ele encontra a dona, ele já dá aquele abraço, a dona vê na cara dele. Ele tá branco, ele tá zoado, ele tá claramente, assim, mexido. Ela abraça ele e tal, e depois supõe-se, né, que ele contou tudo pra ela, porque ela fala... Não, dá pra entender sim. Porque ela fala assim, e não dá pra saber o que era, né? Ele fala, não. Ela, mas você tem que pelo menos avisar. Ele falou, não, eu vou avisar a galera aqui do spa, porque, lembra, ainda é o mesmo planeta que eles estão. Sim, porque era só um tourzinho, né? Essa porra deve estar por aí, então é melhor eles fazerem isso pra outro lugar e deixar o que tiver sobrado desse bicho, se sobrou, ficar sozinho aqui, é isso. Isso, então assim, ele tá visivelmente abalado, e o episódio acaba assim, com acaba ele com a piadinha mal, né? Que ela fala, eu não consigo imaginar você sem voz, né? Porque tem isso, né? Que, de novo, é interessante isso, a gente tá falando sobre esse lance de é tudo muito barulhento e que ninguém tá ouvindo ninguém tá respeitando a voz de ninguém, é sobre isso, né? O monstro rouba a sua voz. Com certeza. E isso é tanto literalmente, como a gente viu no episódio, quanto né, de roubar a voz, roubar o momento de fala, roubar, sabe? Exatamente. É o monstro Úrsula, né? O monstro urso, porque rouba a voz. Isso. Mas tem tudo a ver com isso, com roubar a voz em todos os sentidos, tanto literal como figurativo. E aí ela fala, não imagina você sem voz, ele fala, é muito bem. Na hora que ele tá soltando, ela repete, ele fala, não faz isso não, só não faz isso não. E acaba. E ele fala num tom o episódio acaba secaço. Secaço, né? Tipo, é assim, não fala. Faz não, por favor. Faz isso não. Por favor, não. Tipo, sério, bravo, saca? E é isso, e bravo acaba. Não, é cagado, eu acho. Sim. Abalado, né? Isso. Então, cara, é um episódio que termina mal. É muito maneiro, mas é muito maneiro, esse episódio é muito bom, cara. É sensacional. Esse episódio, eu fico muito feliz, porque há uns anos atrás eu mal vi as pessoas falar desse episódio. Tipo, passava desapercebido. Não, porque Blink é maravilhoso, não, porque o episódio tal é incrível, Girl in the Fireplace tal. E esse episódio, tipo, ele é muito bom, cara. É muito bom. Ele é tipo uma joia que eu adoro só assistir. começou a ser reconhecido, pelo menos que eu tenha visto, assim, de ouvir pessoas falando bem. Mais recentemente. De uns anos pra cá mesmo. É verdade. Ele tava meio esquecidão no churrasco, né? No rolezinho, mas tá aí, finalmente ganhando seu destaque. Até a BBC tá falando dele esses dias. Muito merecido. Mó timing também, que eles falaram ontem. O nosso ontem. timing, ele é excelente. Porque... Nosso não, o timing da entidade da BRCast, que controla aqui as edições e tudo. Pois é, porque o Twitter da BBC Oficial falou de Midnight ontem. Eu falei, mentira, no dia da gravação, mentira, como assim, né? Tudo a ver. Timing perfeito, você vê por aqui. Então vamos às curiosidades de Midnight, que foi televisionado em 14 de junho de 2008. 14 de junho de 2008. Há 12 anos, cara. 12 anos é muita coisa. Celo, por Deus. Roteiro de Russell T. Davies e direção de Alice Troughton. Não é parente. Não somos parentes. Não somos parentes, Não somos parentes. E esse episódio aí, como a gente já falou, ele faz parte daquele hall de... São poucos episódios que não se vê à tarde em nenhum momento. At all. E um deles também é Sea Devils, que a gente acabou de revisar. Então os timings, eles estão muito... Tá tudo muito correto. Tá tudo muito cronometrado, né? Nesse a gente não vê interno, não vê externo. Não tem. Não tem esse barulho, não tem nada. Não existe tardes nesse episódio. Sequer a menção, que eu acho que nem isso tem. Não, nem isso. Tipo, a gente supõe... Óbvio que eles chegaram lá de tarde, mas onde ela tá, ninguém sabe, ninguém viu. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com Era Troughton, aliás, com Era Purchase, quem tá revisando agora, é que a Tardes, ela é maneiríssima, mas você consegue fazer plots maravilhosos sem nem considerar que ela tá ali. Exatamente. Ela é só o veículo que te levou pro lugar, mas foda-se, né? Ela é só o comboio. Só. Exatamente. Tava faltando Troughton, que veio o Troughton aqui, não é Purchase. Sempre podemos falar, sempre falamos bem de Troughton, não é verdade? Gente, esse episódio a gente tava falando que rouba a voz e tudo mais, e como o som é importante para esse episódio. E o lance é que a equipe de som, composta por Tim Ricketts, Paul McFadden, Paul Jeffries e Julian Howard, eles ganharam um BAFTAs. Olha aí. Um BAFTAs e um Royal Television Society Award, um prêmio, merece mesmo.
por conta do som deste episódio. Então, pra você ver como é tudo muito bem elaborado, muito bem pensado, tudo é muito bem feito em termos de som. E é um episódio que não sonoplastia. Sim, que não foi vendida essa ideia, porque lembra Knock Knock, que tinha aquele negócio, não, porque vai ser o som bineural e não sei o quê, tipo, é maneiro pra caramba. Assista de fone. Quando você assiste de fone, é uma outra pegada, tipo, em especial se você vê num quarto escuro, tudo ali meio fechadinho. É imersivo. Mas você vê, ele fez mó auê em cima e é legal. Esse não teve auê em cima e é legal pra cacete e ganhou prêmio. É legal pra cacete, né? Então, assim, e também, voltando a falar ainda de som... Não repete o que eu tô falando, por favor. Não repete o que eu tô falando, por favor. Qual foi, cara? Não atrapalha. E falando de som também, né? É muito legal a gente saber como foi o processo criativo por trás ali de como eles fizeram as falas certinhas e tudo mais. Então, tudo na hora. A primeira gravação eles fizeram, não, mentira. Isso, foi assim. Foi exatamente desse jeito. Mentira, nem isso seria absolutamente impossível. Então, assim, o David Tennant... junto com a atriz lá que faz a Sky, que é a Leslie Sharp. É a Leslie Afiada. Eles fizeram um trabalho de preparação para esse episódio gigantesco. Então, assim, eles ficaram ali por um tempão ensaiando as falas deles, até ficar bem sincado, bem cronometradinho, bem certinho, e eles se acostumarem um com o outro e tudo mais. Além disso, né, a Leslie, a diretora, a Alice Troughton, ela passou para Leslie quais eram as falas em que a câmera estaria na boca dela, na cara dela, e ela não precisou falar tudo ali na hora da gravação, porque ela tem que repetir as vozes de todo mundo. Não, e tem uma hora que ela tá falando no mesmo segundo. No mesmo centésimo, né? Exato. Então, o que acontece? Toda vez que aparece o rosto dela, beleza, é ela falando certinho. E todas as outras falas que ela repete com todo mundo junto falando, não só o doutor, mas todas as falas que ela repete e que fica aquela voz dupla que a gente ouve, é tudo dublado. Ah, sim. Foi gravado depois e inserido em pós. Não, não. A atriz, ela não teve que ficar falando junto com eles na mesma hora durante a gravação. Isso seria impraticável, insanidade, não funciona, né? Isso é meio óbvio. Isso é meio óbvio, mas é legal saber o processo por trás disso, porque é uma situação única em Doctor Who, né? Em que eles têm que falar juntos e tudo mais. Tá. Então vamos aí pra parte de produção, né? A gente sabe que a Catherine Tate quase não está nesse episódio, assim como em Turn Left, o Tennant quase não está. Então férias. Eles separaram. Momento série clássica que eles tiraram férias? Eles separaram mesmo. Tava gravando uma em paralelo. Uma unidade filmou a outra unidade filmou o Turn Left. Foi separado. Está em Turn Left, inclusive. Caraca, é verdade. Mas o mais interessante de tudo é que esse episódio quase não existiu. É mesmo? Sim. Pô, mas ia ter 12 episódios na temporada? Não, ia ter, normal, um outro episódio chamado Century House. A Casa do Século. E o roteirista seria o Tom McRae, que ele fez Rise of the Cybermen, Age of Steel e depois The Girl Who Waited na era Moffat. Pô, eu gosto pra caramba de The Girl Who Waited. Então, e ele é o roteirista desses episódios. E assim, tava certo que ia ser esse episódio, o Davis já tinha planejado, tava tudo certinho, já tinha todo um plot. Qual era o plot? O doutor, ele entraria numa apresentação ao vivo de um reality show paranormal chamado Most Haunted. O mais assombrado. Os mais assombrados, né? E ali ele investigaria uma casa antiga que é assombrada por uma tal de viúva vermelha, uma Red Widow. E a dona estaria assistindo esse programa de casa. Então, já seria um episódio com separado. Menos dona, né? E beleza, e esse ia ser o episódio. A premissa é legal, mas eu acho que não seria tão legal quanto esse. Não. Porque o legal desse episódio é que ele não tem quase nada e ele é muito legal. Exatamente. E aí o Davis olhou, analisou, aí acabou falando... Sabe quando ele sentiu que algo estava dessituado? Então, primeiro que ele achou que esse episódio teria um tom de comédia muito próximo de The Unicorn and the Wasp. Seria mais galhofado, né? E o lance é que na agenda de produção, esse episódio seria depois de Unicorn and the Wasp. O Midnight... que trocou, é verdade. Trocou. Que, na verdade, o Midnight seria antes do Two Parter da River. Né? E aí ele viu que tava tudo muito parecido e ele falou, quer saber? Eu vou fazer um roteiro do zero agora.
fazer aqui, tô de bobeira, pegar um vinho, começar a fazer aqui. É exatamente isso. E ele mesmo fez o roteiro, ele disse que a ideia do monstro repetir as palavras vem da brincadeira das crianças, e isso aparece num filme chamado Jeepers Creepers 2. Em português chama Olhos Famintos. Olhos Famintos. Maneiríssimo. Olha Olhos aí. Famintos é uma franquia muito legal. E aí o filme 2 é de 2003, em que o time de basquete fica preso em um ônibus com um monstro antigo, e quando ele estava escrevendo o episódio, estava passando esse filme na TV, então ele tirou a inspiração daí, né? Maneiro. E o Davis, a premissa para Midnight é: qual seria o posicionamento das pessoas, né, a atitude das pessoas em seu pior, que é o oposto de Voyage of the Dam, em que elas estão agindo em seu melhor, né? Então, em Voyage of the Dam, todo mundo traz o seu melhor para resolver a situação. Todo mundo ajuda, todo mundo é amigo, todo mundo age com coragem, com nobreza Voyage e tudo of the mais. Dam, no caso, é o da Kylie Minogue lá. Isso, é o especial de Natal. Titanic, do Titanic. E o Midnight é o oposto, é o lado mais sombrio, é o lado tomado pelo medo, é o lado rudimentar. Esse episódio é tipo o anti-Voyage of the Dam. Isso, exatamente. Caramba. É verdade, quando é para analisar, ele é bem o contrário um do outro mesmo. Isso. E aí, né, tem um outro motivo para eles terem trocado a ordem dos episódios, né, que é o lance de Turn Left. Olha como ia ser a ordem dos episódios. Ia ser Unicorn and the Wasp, e depois Silence in the Library e Forest of the Dead. Silence in the Library já tem a Dawn em um universo paralelo. Turn Left também tem universo paralelo, né? Mais ou menos. No universo de bolso lá. Turn Aquela Left... quase Land of Fiction. Isso. Turn Left também tem a Dawn em um universo paralelo. Aham. Então eles falaram, vamos botar o Midnight no meio, Pra ser a Dora normal. Senão vai ficar ideias muito parecidas, muito próximas. Tá. Porém, como a ordem planejada antes era outra, eles colocaram o nome do ônibus de Crusade 50, porque esse seria o 50º episódio da série moderna. Mas não foi no final. Não foi. Olha aí, que bosta. No final. Então, na verdade, o nome era pra ser Crusade 5. Aí depois eles mudaram por Crusade 50 e no fim esse não foi o 50º episódio. Foi 51, sei lá. Um negócio assim, tipo, Não foi o 50. Eles mudaram a ordem de gravação, mas fica aí a referência, né? Acontece. Vamos lá. O David Troughton quase não participou desse episódio. Um absurdo. Porque o casting já estava pronto e era um outro ator. Ia ser o Sean Pertwee. Não! Ia ser foda. Ia ser um ator chamado Sam Kelly, só que ele quebrou a perna. Caraca. E aí, né, chamaram o David Troughton às pressas, tipo, 2 dias antes das gravações. Pô, ajuda aí. Troughton, você tá disponível? Só vem. E ele, tá bom. Beleza. Vem pra Cardiff. Tá bom. E ele foi. Tô fazendo nada. É Dr. Who? Vamos. Papai vai ficar orgulhoso. Pô, com certeza. Pela honra de Peladon. Pela honra de Peladon, exatamente. E outra curiosidade legal é que alguns dias antes ele também já tinha feito coisa pra Dr. Who, que ele gravou o áudio Cuddlesome da Big Finish. Que legal. Então foi tudo na mesma semana, foi tudo pertinho, Sim. Entendeu? Então... Tava numa maré boa. Foi o que eu falei, o David Troughton, ele sempre esteve muito envolvido no Doctor Who, a ponto, isso é uma curiosidade, meio parênteses aqui sobre o David Troughton de novo, a gente já teve um momento dele, mas vamos vale de novo. sempre exaltar. Ali nos anos 90, né, quando a série tava em hiato, o David Troughton, ele foi considerado pra quase ser o que seria um 8º Doutor. Olha aí. Porque tinha os livros, né, da Virgin. Maravilhoso. E aí, enfim, quase... ia ser tão legal tinha isso. um pseudo-plano ali de, vamos regenerar ele aqui, mas a BBC vetou. Porque seria uma regeneração fora de TV, né? Sim. Quer dizer, a gente sabe que o filme é filme de TV, né? Mas apesar de ser filme. Mas... então a BBC vetou, mas dizem por aí que até photoshoot teve. Olha aí! Mas aí a BBC botou o pé e falou, não, pode parar com essa porra, não vai ter nada, não vai regenerar ninguém. Por muito tempo vão ficar com uma coia ainda. Mas quase foi ele. Poxa vida, que droga. Isso seria legal pra caramba. Porra, com certeza. Muito bem, a Didi ali, né, que é a ajudante do professor, é a atriz Aisha Antoine. Aisha Antônio. Enfim. E ela também tem envolvimentos com o Dr. Who. Ela vive a Companion Ruth Leônidas. Companion de da Companion. Bernice Summerfield. Sim. Também na Big Finish. Maravilhosa, Sim. né? E vamos falar aí de um negocinho que a gente não falou. Que aparece a Rose nesse episódio por um segundo. Pode crer, é verdade. Ou, sei lá, por 3 segundos. Por alguns centésimos ou por mais segundos. Que ela aparece ali na telinha gritando Doctor! É isso, tá E bom. o Rose tá doutor voltando, já entendi. Nem viu. Nem percebeu, Nunca menino, nem vi. Né?
E o lance é o seguinte, rolava um rumor, né, de que, na verdade, essa cena era um take perdido ali, um take que não foi usado pra Idiot's Lantern. Contar. Que é um dos melhores episódios da Quanto série. Quanto tempo que a gente viu essa porcaria ainda tá sendo falado hoje? Sempre será. Meu Deus, cara. Mas a verdade é que não, na verdade tava no roteiro. Que bom. E a Billie Piper de fato foi filmar sim, ela gritando Doctor. E essa também é a cena que aparece em Paws on Sky. Né? Tá. Ali do Two Parter lá do Sontarans e tudo mais. Então, eles chamaram sim a atriz, ela foi lá, ela gritou Doctor e pronto, foi embora. Foi isso. É isso. Foi embora mais ou menos, né? Porque logo depois ela tem que voltar pra gravar os episódios que ela aparece mesmo. Isso, que ela tá em Turn Left e tudo mais, mas não, ela foi chamada apenas e tão somente pra essa ceninha. Pra falar Doctor e ir embora. E pra deixar os fãs elaborando teorias, que é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de teorizar. É verdade, a gente sabe como é que é hoje em dia. Exatamente, aparece um negócio por 2 segundos. Meu Deus! Caralho, né? É assim. E aí, na maioria das vezes não é tão empolgante quanto a gente tava pensando. Mas... Na verdade, as teorias dos fãs, elas são muito mais interessantes, mais ricas e mais legais do que o Tibno ou o Moffat. Isso é uma das ou o Davis. Isso é uma das máximas, né, cara? Tem a máxima de que se a série de TV não aproveita, o universo expandido aproveita e faz muito bem. É uma verdade universalmente conhecida, né? E a outra é que a teoria dos fãs, na maioria das vezes, é muito mais bacana, é muito mais legal do que o que acontece o outcome, né? Do que pois é uma coisa que acontece muito em Doctor Who, né? Que não só em Doctor Who, em todas as franquias. Então, mas em Doctor Who é mais. É porque ele tá mais imerso. Que o fã que é X, a BBC fala assim, vocês querem X? Olha o Y aqui, olha que legal. É quase o X, mas falta uma perninha. Isso. É quase você quer, mas assim, é meio diferente. Vocês querem Companion do passado ou do futuro ou de outro planeta? Toma aqui 3 terráqueos da era atual. Eu entendi o que você falou de Companion, então eu vou te dar um Companion. Ele só não vai ser de outro planeta, nem de outro tempo. Mas olha, é um Companion que nem você queria. Olha lá, que beleza. Ou, você quer um spin-off da Paternoster Gang? Toma aqui, Class. Que é um spin-off de Doctor Who também. Tá vendo? Não, Class é legal. Tem seu valor. Class tem seu valor. Que sacanagem. Não, tô brincando. Mas é verdade, né, gente? Acontece. Ou atores que não são aproveitados, como a gente já falou aqui. Você quer episódio em Cool Hill? Tudo bem. Porque você quer o Ian de volta? Eu posso mencionar o Ian. Ou nem isso. Eu posso botar o nome dele na fachada por 2 segundos. É o que tem. É o que tem. O ator tá ali querendo fazer? Não interessa. Não o que interessa. tem. O ator veio até pro Brasil participar de filme. Filme de Lazinho? Não é? Lazinho, beijos, Lazinho maravilhoso, né? Pois é. E estamos aí, né? Oportunidades desperdiçadas. Mas vamos voltar pro foco, né? Vamos voltar aí. E o foco é sua nota. Isso. Aí, de Hartnell a Whittaker pra meia-noite. Cara, gostando desse episódio, que eu vou dar um Matt Smith. Um Matt Smith, Vou dar um Matt Smith. Olha aí. Porque, de verdade, gente, eu sempre baseio minha nota muito no que eu sinto enquanto eu tô assistindo. O feeling. E eu adoro assistir esse episódio. Inclusive, parece que é muito rápido, né? Sim. Toda vez que eu assisto esse episódio, tipo, já acabou, caralho, né? Ele é bem dinâmico mesmo. Muito dinâmico, é muito... Nossa, é uma delícia de assistir, de verdade. Olha aí. E a gente sempre acaba prestando atenção mais em um personagem do que o outro, né? Quando a gente tá assistindo, eu falo, nossa, olha, eu não tinha percebido isso aqui e tal. Uhum. Então, pra mim, muito gostoso, sempre um deleite ver um Trotton em tela, não é verdade? Sim. Então, para honra de Pérola. Não é verdade? Então, Matt Smith, Fred Pavão, sua nota pra Midnight. Olha, eu fiquei entre um Matt Smith e um Capaldi. Mas de qualquer forma, a nota final vai terminar aí 11,5. Vamos dizer que é 11 só pra fechar. 11,5, exatamente. Vou de Matt Smith também. Exatamente. Um episódio que vale, na minha opinião, já foi colocado aí nessa hora de podcast, que eu acho que é isso, cara. É um episódio... Eu gosto quando o Doctor Who brinca de entregar pra gente um mistério que às vezes nem solução tem. Isso! E esse lance... Nem tudo precisa ter solução. Exato. E o lance... Ou não a solução que a gente queria, porque o episódio acaba, mas a gente não sabe... A gente não tem o retorno de como era o bicho, que, sabe? Eu acho que não é sobre isso, entendeu? Não é sobre isso. Doctor Who é mais sobre a viagem do que sobre o destino necessariamente. Com certeza. O que é muito louco quando a gente pensa que esse é um episódio num transporte, né? Mas, num ônibus. Mas que também nunca chega ao seu destino. Exato. Não é? Exato, olha cara. Aí. Então é mais ou menos isso. So many levels. Pois é, eu gosto quando eu tenho essa surpresa de ser uma coisa completamente fora da caixa, sabe? Sim. Tipo, é um monstro
que não é tangível, que ele é uma ideia, uma presença, tipo... É muito legal. Doctor Who, por favor, continue me entregando... Aliás, volte a me entregar plots assim, porque ultimamente a gente não tem tido coisas nesse formato. Sentido, né? Com certeza. A gente teve Listen ali, que também... que parecia... Parecia mais ou menos, né? Na verdade, não. Na verdade, não. É uma coisa que é parecida. Que é o lance do monstro, a gente nunca sabe quem é. Só. Mas é outro conceito mas mesmo. como Midnight sacou de ser um episódio quase uma aula de psicologia. É muito gostoso. Aliás, vocês aí, falando já que demos nossas notas aí, ficamos com um Matt Smith de nota, você que é nosso ouvinte aí, que está no meio da psicologia, está estudando ou é formado, ou pensa em fazer a faculdade, já tá dando uma olhada, né? Pois é, manda pra gente aí, comenta com a gente nas internets o que você acha desse episódio, qual o viés de um profissional da área. Nossa, isso ia ser fantástico, fabuloso. Por favor, mande e-mails, que a gente gosta de receber e-mails. Principalmente, né, de gente que é especializada e que vai ver outras camadas. Pois é, então, já que tá falando de e-mail, fala aí qual é o e-mail. podcast@drrubrasil.com.br. Mas caso você seja uma pessoa que seja mais das redes sociais, não dos e-mails, você pode entrar aí em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Temos o Facebook, o Instagram e o pássaro que repete, faz pios duplos ali, que é o nosso Twitter. Que é qual usuário mesmo? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil. Se você ainda não segue, começa a seguir, começa a trocar ideia com a gente. Vamos socializar, vamos bater papo. Porque eu sempre gosto de falar, a gente adora bater papo, não é à toa. Que vemos aqui 3 vezes por semana pra ficar papeando por horas e horas. Exatamente. Com vocês, certo? A gente gosta de conversar, gente. Pois é, outra coisa que a gente gosta bastante, sempre vou agradecer isso, compartilhamento de vocês, interação, feedback, sempre muito bem-vindo. Vale ouro. Compartilhem mais o da BRCast, cara. Isso é uma coisa muito importante. A série tá parada, eu entendo. Mas esse é o momento que você tem que fazer os seus amigos assistirem o Dr. Who. E aí, pra isso, você apresenta o DWRcast, que é aquele after show. Exato. Ele ajuda a pessoa, ele pega a pessoa pela mão e fala, calma, essa Recon aqui, tudo bem, a gente vai junto. Tá tudo certo. Esse episódio aqui vem hypar com a gente, entendeu? Aí você apresenta o DWRcast, faz aí um fã de Dr. Who em potencial. Isso é muito importante. Com certeza. Caso você queira ajudar a gente aí, monetariamente falando, né? Com um pouquinho ou com um pocão, você pode ir lá em apoia.se/Dr. Who Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e entrar aí no nosso hall seleto de companions que ajudam as engrenagens do Dr. Who Brasil a continuar girando por todo esse tempo, certo? É isso aí. Exatamente. Foi bacaníssimo vir aqui revisar Midnight, esse baita episódio com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Ok, eu vi essa vez. Falou, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maespirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.